Sabe, existem umas histórias que parecem impossíveis, né? Aqueles contos sussurrados por gerações que ficam como que grudados nas pedras de uma construção antiga. Pois bem, é exatamente sobre uma dessas que a gente vai conversar hoje. A história da torre que não tinha sombra. Olha só essa frase. Um prédio que não projeta sombra não pertence ao nosso mundo. É de arrepiar, né? Essa ideia já joga a gente para fora da nossa realidade. É o ponto de partida que define tudo o que vem a seguir. Um mistério que, francamente, desafia as leis mais básicas da natureza. E o palco para esse enigma todo é um lugar que já é cheio de lendas e folclore. A Romênia. Uma terra de castelos, de histórias antigas. E bem no meio de tudo isso está lá, erguida, uma solitária torre medieval. Mas olha, essa não era uma torre qualquer, não. A fama dela não veio de batalhas, nem de reis ou rainhas que viveram ali. A sua fama, que atravessou os séculos, nasceu de uma coisa muito, mas muito mais estranha. Um motivo único e bem peculiar. E esse fenômeno todo estava ligado a um momento bem específico do dia, sabe? Quase um ritual diário que transformava completamente a paisagem. Acontecia sempre naquele mesmo instante, mágico e rápido, o nascer do sol. E é aqui que está o coração do mistério. No exato momento em que os primeiros raios de sol deveriam desenhar aquela silhueta longa no chão, acontecia o impossível. A torre, ali, de pé contra a luz que nascia, simplesmente não projetava sombra. Nenhuma. A sombra desaparecia. Poxa, uma coisa dessas não tinha como passar batido, né? E quando não tem uma resposta da ciência, o que acontece? A imaginação do povo corre solta, cria a sua própria verdade. A pergunta que foi passando de geração em geração era sempre a mesma: qual era a explicação para aquilo? E a resposta do pessoal de lá era poética e ao mesmo tempo bem assustadora. A lenda dizia que a própria torre devorava a luz. Percebe? Não era um defeito de ótica, era uma ação, como se ela tivesse uma fome sobrenatural. Mas a lenda não parava por aí. Ela não só descrevia o que acontecia, como também dava um porquê. Esse ato de devorar a luz tinha um motivo ainda mais profundo. Era para proteger um espírito que estava preso lá dentro. Apagando a própria sombra, a torre escondia a existência desse espírito do resto do mundo. Isso tudo podia ser só mais uma daquelas histórias antigas, né? Que se perde no tempo. Só que o que dá uma força incrível para essa história é que ela continua viva. A lenda sobrevive e, o mais importante, a torre ainda está lá, de pé, como uma testemunha silenciosa do que foi e do que é. O poder desse mito não está só na história em si, mas em como as pessoas reagem a ele, até hoje. O relato termina com essa imagem que, olha, dá um calafrio. E quando o sol nasce, todos desviam o olhar. É um gesto de respeito? De medo? Ou talvez uma sabedoria antiga, de quem prefere não testemunhar o impossível? Então, a história da torre continua ecoando pelo tempo, e ela deixa a gente com uma última provocação para pensar. Quando a gente se depara com algo que não tem explicação, o que realmente assusta mais? O mistério de não ter uma resposta ou a terrível certeza de que algumas coisas simplesmente não pertencem ao nosso mundo?